Bom dia a todas e todos. Mais uma vez, muito obrigado a vocês que estão aqui conosco, que atendeu essa convocação. Hoje nós vamos falar sobre o projeto Saúde e Segurança nas Escolas e no Trabalho. A doutora Sirlene Zimmermann, ela é a idealizadora e coordenadora desse projeto, já em nível nacional, iniciou no Rio de Janeiro e hoje já em alguns estados. Esse ano, o Ceará aderirá ao projeto e a doutora Sirlene vai fazer aqui a apresentação desse projeto, tá? E vai falar mais ou menos como está sendo executado. Ele está sendo incorporado ao Prêmio MPT na Escola, né, em alguns estados, sendo já incluído como tema do Prêmio MPT na Escola. E a gente vai buscar fazer esse ano aqui, depois que a doutora Sirlene fizer a apresentação, ela vai precisar sair, aí a gente vai conversar aqui e ver a melhor forma de fazer isso, tendo em vista que, diferente dos demais estados, desde o início do programa, nós trabalhamos com oitavo e nono anos. E no oitavo e nono ano, nós já trabalhamos vários temas relativos ao direito da criança e adolescente, como prevenção à violência, dos castigos físicos, a violência sexual, o bullying, a questão da saúde mental, o machismo, o racismo e tantos outros temas, né, relativos ao direito da criança e adolescente, a prevenção da violência contra as mulheres, meninas, né, crianças, adolescentes, repercussão dessa violência no direito da criança e do adolescente. Então, nós já trabalhamos esse tema. Nós temos o Prêmio Peteca desde 2009, primeira edição, e todos os anos a gente trabalha até o nono ano, né, do quarto ao nono ano, e no oitavo e nono ano a gente trabalha os vários temas relativos ao direito da criança e do adolescente. Nós trabalhamos o trabalho infantil para o quarto e quinto ano, a aprendizagem profissional para o sexto e sétimo ano, e todos os demais temas, inclusive o trabalho infantil e aprendizagem, porque fica livre para os alunos escolherem, trabalhamos para o oitavo e nono ano. O oitavo e nono ano é o grupo o grupo 3, que trabalha os vários temas relacionados ao nosso programa. Só que esse ano a gente vai adicionar esse tema da prevenção e os cuidados com a saúde e a segurança nas escolas e no trabalho, que é esse projeto que a doutora Sirlene vai apresentar para a gente hoje. E depois a gente vai conversar com vocês e ver a melhor forma de incorporarmos esse tema aqui no nosso programa. Tá certo? Bom, então, inicialmente eu agradeço a doutora Sirlene pela disponibilidade de estar aqui conosco nessa manhã para apresentar o projeto. Vai ser uma conversa um pouco rápida, porque o voo dela foi antecipado, mas a gente terá outros momentos, inclusive com os professores, para abordar esse tema no canal da Rede Peteca no YouTube, que tem um alcance para todos, né? Aqui a gente está com um grupo fechado, que são dos coordenadores municipais. Essa apresentação, essa reunião, essa palestra está sendo gravada e vai para o nosso canal no modelo não listado, né, para o link ficar disponível aos coordenadores municipais, mas a gente vai ter um outro momento aí aberto a todos os professores, e aí a gente vai combinar com a doutora Sirlene uma data, que ela vai poder dar uma palestra sobre esse tema no nosso canal, aberto para todos os professores e professoras, tá bom? Então, doutora Sirlene, mais uma vez, muito obrigada, e em razão do tempo, está contigo a palavra, você faz sua apresentação. No final da sua apresentação, a gente vai abrir um momento aqui para dúvida dos participantes, depois você fica liberado para ir ao aeroporto e a gente vai seguir aqui debatendo outros temas do nosso programa, tá bom? Muito obrigado, bom dia. Consegue ligar o áudio? Não? Então, vamos lá. Veja agora, se dá. Pronto. Perfeito, agora sim. Bom dia, doutor Antônio. Uma grande satisfação estar com vocês do estado do Ceará. Vocês que são pioneiros, né? Primeiro como Projeto Peteca, depois hoje, nesse já consagrado MPT na escola. E é uma grande satisfação para o MPT, eu acho que para a instituição MPT, poder trazer para dentro desse projeto essas outras temáticas. Mais uma vez, agradecer também ao doutor Antônio pela gentileza de estar abrindo esse espaço para a gente poder também trazer para o estado do Ceará esse projeto que, no ano passado, a gente conseguiu pela primeira vez incorporar
ao MPT na escola no Rio de Janeiro e no Espírito Santo, e esse ano estamos chegando em mais estados, em pelo menos um estado em cada região do país, totalizando 8 estados. Então, para nós é realmente uma grande alegria. Doutor Antônio, também fazer minha apresentação, né? Eu sou Sirlene Zimmermann, procuradora do Ministério Público do Trabalho, colega, né, do doutor Antônio, uma alegria, um grande prazer. Eu acho que essa é uma grande apresentação, né, doutor Antônio, dizer que é colega do doutor Antônio Peteca, não é? É uma grande alegria. Atualmente eu estou atuando lotada, né, no estado do Rio Grande do Sul, mas já passei por diversos outros estados, o que é natural, né, para os integrantes do Ministério Público do Trabalho, nos agrega muito também em termos de conhecimento, né, das diversas realidades que nós temos no nosso país. E hoje, então, é realmente essa imensa alegria a gente trazer o projeto Segurança e Saúde nas Escolas. Esse projeto que se iniciou a partir de uma previsão em lei que instituiu o Dia Nacional de Segurança e de Saúde nas Escolas, e para o MPT, que tem como uma de suas atuações prioritárias garantir, assegurar a todos um meio ambiente do trabalho seguro e saudável, um trabalho que garanta a vida, o sustento, jamais a morte, uma incapacidade, uma invalidez. A gente vê a possibilidade de, trazendo essa temática para a educação, com o propósito de refletir, de conscientizar, de implementar uma cultura da prevenção, a gente vai assegurar que no futuro, quando os atuais estudantes forem os protagonistas do ambiente de trabalho, seja como trabalhadores, trabalhadoras, empregadoras, empregadores, gestores públicos, muitas vezes, que podem impactar também em termos de políticas públicas de saúde, segurança e prevenção, a gente vai realmente estar de alguma forma impactando na mudança dessa realidade. Então, esse é o grande propósito do projeto Segurança e Saúde nas Escolas, que agora se incorpora ao MPT na escola também no estado do Ceará. Doutor Antônio, podemos compartilhar a apresentação? Sim, sim, eu vou chamar aqui para iniciar, tá bom? Só um instante aqui. Enquanto o doutor Antônio inicia aí, os primeiros slides também são só figurativos, reforçando também que essa apresentação ela vai aparecer em alguns slides um pouco desconfigurada por causa de uma versão diferente aí do PowerPoint, mas depois nós vamos disponibilizar essa apresentação em PDF também, vamos disponibilizar os links para acessar esses materiais de apoio também para vocês. Então, não vai prejudicar uma pequena desconfiguração que eventualmente vocês possam ver na tela, tá? Então, Já esse aparece projeto aí, doutora? já aparece, já está com ele na tela aqui, doutor Antônio. Então, Pode vamos... continuar, pode Pronto. prosseguir. Certo. MPT na escola, segurança e saúde nas escolas. Nesse primeiro slide, no seguinte, doutor Antônio, a gente apresenta um pouco da própria explicação, justificativa do porquê o Ministério Público está atuando nessa temática. E já falei um pouco disso para vocês. Enquanto Ministério Público, temos que assegurar a todos, né, esses direitos fundamentais que estão aí na Constituição. Um deles, a educação. E qual educação? Aquela voltada para a preparação do exercício da cidadania, a qualificação para o trabalho, e a gente sempre complementa, não é qualquer trabalho, é o trabalho digno, decente, sustentável, seguro e saudável. Pode prosseguir, doutor Antônio. Na sequência, a gente traz aí também o artigo da Constituição que assegura a todos o meio ambiente do trabalho, o meio ambiente em geral, né, ecologicamente equilibrado. E aí a gente sempre reforça o seguinte, uma visão que muitas vezes a gente acaba não tendo, porque a gente pensa em meio ambiente como um sinônimo apenas de natureza. Se fala muito em preservar a natureza, mas é preciso lembrar que meio ambiente são todos os ambientes em que nós vivemos. E muitas vezes o meio ambiente, essa natureza que muitas vezes nós falamos tanto e queremos e precisamos defender para garantir a todos uma vida e uma saúde realmente mais saudáveis e mais equilibrados, nós precisamos cuidar de um ambiente chamado meio ambiente do trabalho. Tem algumas pesquisas que apontam que há um grande impacto, há um grande percentual de danos causados à natureza em geral, ao meio ambiente natural, que se originam em ambientes de trabalho. E aí já começa aquela primeira reflexão. Poxa, se no ambiente natural, se a sociedade é impactada por um dano que se origina num ambiente de trabalho, imagina o quanto o trabalhador e a trabalhadora que estão lá naquele ambiente não são afetados
por aquela poluição naquele ambiente, seja um agente químico, um agente biológico, e que pode ter esse impacto na natureza. Para além disso, também é missão constitucional do Ministério Público do Trabalho assegurar a todos um trabalho com os menores riscos possíveis, né? A redução dos riscos inerentes ao trabalho é um direito de todo trabalhador. Pode passar, doutor Antônio. E temos ainda um outro fundamento muito importante, que está numa convenção da Organização Internacional do Trabalho, uma convenção que o Brasil é signatário e vigente no Brasil desde 1993. O que essa convenção diz? Ela diz que os temas saúde, segurança, meio ambiente do trabalho, eles precisam estar incluídos em todos os níveis de ensino. Todos os níveis de ensino precisam caminhar de forma progressiva para uma preparação do trabalho. E, como eu disse antes, o trabalho seguro e saudável. Por isso, essa temática precisa ser abordada, né, em todos os níveis de ensino. E nós temos também esse fundamento de uma convenção da OIT, da qual o Brasil é signatário, para justificar essa atuação. E temos, para além disso, pode prosseguir, doutor Antônio, a legislação que eu citei no início para vocês. Essa legislação que é de 2012, do dia 16 de maio de 2012, ou seja, já há mais de 10 anos está vigente no Brasil, que prevê que todas as escolas tenham o Dia Nacional de Segurança e Saúde nas escolas. Um dia dedicado a conversar sobre essa temática, a refletir, a conscientizar sobre essa temática. Mas, para além disso, vejam que uma das propostas da própria lei que as escolas implementem, instituam a CIPA escolar. O que é a CIPA escolar? Vocês já devem ter ouvido falar da CIPA, né? A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. É uma comissão que existe dentro das empresas com esse propósito de falar de prevenção, de evitar a ocorrência de acidentes, doenças, de violências em todas as suas formas. E algo que eu acho muito interessante, eu acredito que a gente não vai ter nenhuma dificuldade de tratar dessa temática no Ceará, justamente porque vocês já estavam acostumados com as turmas de 8º e 9º anos tratar de diversas temáticas, dentre elas o combate, a prevenção, a violência em todas as suas formas, as questões de assédio, as violências contra crianças, e todas essas questões, ao fim e ao cabo, elas estão relacionadas à temática da prevenção, a assegurar ambientes mais seguros e saudáveis. E quando a gente fala em seguro e saudável, a gente sempre lembra também do aspecto psicológico, da questão da saúde mental. E essa legislação, esse Dia Nacional, eu até que tenho curiosidade de saber se no Ceará vocês fazem algo nesse dia, no dia 10 de outubro. Quem quiser comentar aí no chat, né, de repente pode comentar em que municípios aí essa data já consta no calendário escolar e já é realizada alguma atividade com relação a essa data, né? Não está ouvindo nada, mas por uma questão de chuva, não é algo que está atrapalhando aqui, né? Pois bem, ainda dentro das atividades que se desenvolve dentro do projeto, a gente busca algumas outras legislações com as quais a escola tem um compromisso de cumprimento, de realização de atividades para relacioná-las com o projeto. Uma delas, a Lei Lucas, né, vigente desde 2018, infelizmente decorrente de uma tragédia, né, em que uma criança perdeu a vida porque durante um passeio escolar não tinha profissionais que pudessem dar ali a prestação dos primeiros socorros. Então, a partir da lei, se impôs aos estabelecimentos de ensino que se disponibilizasse capacitação para professores, para funcionários, sobre noções de primeiros socorros. Para além disso, dentro do projeto, considerando que no MPT na escola a gente vai trabalhar com as turmas de 8º e 9º anos, a gente tem uma orientação de que noções de primeiros socorros já podem ser ministradas para crianças, para adolescentes a partir dos 12 anos. Então, é algo muito importante que a gente já possa envolver também em alguma capacitação os nossos jovens, os nossos adolescentes sobre essas temáticas. Pode passar, doutor Antônio. Além disso, nós temos também a legislação de 2015, que trata da prevenção e do combate ao bullying, que é justamente essa questão maior, né, relacionada à saúde mental. Nesse pós-pandemia, como a gente tem falado de saúde mental, mas se a gente for buscar um pouquinho a literatura, a gente vai identificar estudos que, antes da pandemia da Covid-19, elas diziam que estávamos prestes a entrar numa pandemia, mas era a pandemia dos transtornos mentais,
né? O que acabou acontecendo é que entramos na pandemia da Covid-19 e que fez a pandemia, sim, dos transtornos mentais surgir e talvez de uma forma ainda mais evidente, mais latente e acentuada. E o bullying no ambiente escolar é uma temática muitíssimo importante que precisa ser tratada, tem uma legislação específica, está prevista também dentro da Lei de Diretrizes e Bases. Então, dentro do projeto, a gente busca tratar dessa temática também. Pode seguir, doutor Antônio. Certo, Ali doutora nesses slides, vocês... Doutora Sim. Silene, esse tema nós já trabalhamos desde 2020, certo? Todo ano a gente faz um grande evento no nosso canal e as escolas realizam um trabalho sistemático, intenso sobre essa temática. Então, o nosso próximo evento será sobre esse tema, vai ser no dia 10 de abril, que é o Dia Nacional, o dia 7, né? Mas esse ano recaiu sobre a Sexta-feira Santa, então vai ser no dia útil subsequente, vai ser no dia 10 de abril. Certo? Que vamos fazer o nosso evento, aí a gente, se puder já se programar para poder participar também, tá bom? Certo? Vamos fazer o possível, sim, porque de fato as matérias estão realmente muito relacionadas. Eu acho que foi para trás. Esse tema também, nós temos um outro projeto aqui no Ceará, que trabalhamos essa temática, e várias outras, quase todas as temáticas que trabalhamos na Redepeteca, temos no Previne, que é o projeto Violência nas Escolas Não. O Previne é uma lei estadual, o Ceará tem uma lei que determina que todas as escolas devem ter comissões de prevenção de violência, formada por um diretor, um professor eleito de seus pares e um servidor eleito de seus pares, e nós estamos, desde o ano passado, trabalhando a implementação dessa lei através do projeto Previne. Já mais da metade dos municípios cearenses já aderiram a esse projeto. Então, essas temáticas das vários tipos de violências também é trabalhado através do Previne, um projeto do Ministério Estadual que nós nos associamos o ano passado, estamos nessa parceria, levando ele para todo o interior do estado, porque ele era um projeto que acabava funcionando basicamente ou na capital ou na rede estadual, mas não estava nas redes municipais. E a partir do ano passado a gente começou a mobilizar os municípios e hoje mais da metade dos municípios já estão com o Previne. Isso é excelente, é por isso que eu acredito tanto que a gente vai conseguir emplacar também o projeto de segurança nas escolas, porque, na realidade, ainda que sob outros nomes, né, as temáticas vêm sendo trabalhadas, e isso é muito interessante. Pode passar, doutor Antônio? Pode? Tá bom. Pode. Nesse slide seguinte também a gente traz algumas referências, e aqui algumas referências também da Lei de Diretrizes e Bases, que nos mostram que, na realidade, essas temáticas da prevenção, de assegurar ali uma preparação para o trabalho, e trabalho pensando nessa perspectiva seguro, saudável, que garanta a vida, ele está inerente, inserido ali em vários aspectos da Lei de Diretrizes e Bases. Pode passar o slide seguinte, doutor Antônio, vocês vão ver que, como tem vários dispositivos, né, da Lei de Diretrizes e Bases, acho que foi para trás. Acho que voltou, pronto. Isso, mais um para frente. Opa, agora foi uma. Muito, né? Ali que eu queria trazer alguns para vocês, né? Esses artigos da LDB, vocês vão ver que pela leitura deles, em vários momentos, vocês vão ter ali situações, né, de conscientização, prevenção, combate à violência em todas as formas, a questão da cultura de paz, a questão da promoção de ambientes escolares seguros. Porque, vejam bem, a gente não está só pura e simplesmente trazendo uma temática talvez difícil, talvez complexa, que envolve a segurança do ambiente de trabalho, a segurança de máquinas, o fornecimento de equipamento de proteção, mas, sobretudo, buscando estabelecer uma educação pelo exemplo. Se a gente assegura um ambiente escolar seguro e saudável, a gente está educando pelo exemplo, porque esse é o ambiente que a gente que os estudantes vão levar como referência também para os ambientes de trabalho deles. Porque isso a gente precisa lembrar também, o ambiente escolar, ele é um ambiente, sim, ali de aprendizagem, mas ele é um ambiente de trabalho para muitos dos profissionais que estão ali naquele ambiente. Muito recentemente, questão de 2 semanas, tivemos um grave acidente com morte numa escola no Rio Grande do Norte, né? Aí perto do Ceará. Então, um trabalhador que estava trabalhando na escola e, de repente, ele tem uma queda. E ali até o doutor Antônio estava passando alguns slides, algumas notícias. Acho que foi um comando aqui que eu vou passando direto, mas eu vou voltar para o slide correto. Mas são algumas notícias que vocês vão ver, pode ir passando, em que são situações de acidentes que acontecem no ambiente escolar e que muitas vezes acidentes muito
parecidos acontecem no ambiente de trabalho. Então, vejam que a gente não está distante, a gente está trabalhando com temáticas que se aproximam muito. E essas temáticas, elas têm conexão direta também com a Agenda 2030, pelo menos com 3 grandes objetivos de desenvolvimento sustentável, que é o de garantir saúde e bem-estar, que é de termos uma educação de qualidade e que é de assegurarmos um trabalho decente. E quando a gente fala em trabalho decente, é em todas as suas perspectivas, sempre pensando que ele precisa ser seguro e saudável em todas as suas formas. Pode passar, doutor Antônio. Uma outra questão também que fundamenta esse projeto, e isso aqui são dados estatísticos que vocês vão ver, são informações que vocês conseguem ter acesso livremente no Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho. Possivelmente dentro do projeto MPT na Escola, vocês já usavam o observatório da questão do trabalho infantil, né, para obter números de aprendizagem, situações de trabalho infantil no município, e existe um outro observatório dentro dessa iniciativa maior, Smart Lab, que é promovida pelo Ministério Público do Trabalho, com a Organização Internacional do Trabalho, que traz esses dados sobre acidentes do trabalho no Brasil. Claro, aqui a gente tem que sempre lembrar que são números, como vocês veem, assustadores, né, mas são números apenas relacionados ao trabalho formal, é o que efetivamente é notificado. Mas sabemos também de uma realidade muito persistente, que é a da subnotificação, de acidentes que não são notificados, ou de situações mesmo de trabalho informal, em que esses números não aparecem. Mas mesmo considerando os que aparecem, nós temos aí nos últimos 20 anos mais de 12 milhões de acidentes registrados. Se a gente pensar em termos de quantidade de acidentes por hora, nós temos praticamente 70, uma média de 70 pessoas que saem para trabalhar e no trabalho se acidentam, às vezes morrem, outras vezes ficam inválidas, outras vezes ficam incapacitadas por um longo período, e isso tudo afeta não só a própria pessoa, mas sua família, a comunidade onde está inserida. Então, é uma motivação prática para a gente trabalhar essa temática também em sala de aula. Pode passar, doutor Antônio. Ali, a gente tem ali também um pouco de estatística, mostrando que o Brasil hoje ocupa o 2º lugar entre os países do G20, os grandes países, né, em desenvolvimento, em números de mortalidade no trabalho. Pode passar também, doutor Antônio. Traga um pouquinho a realidade do Ceará, porque o observatório ele nos permite isso, né, ter o cenário Brasil, ter o cenário em cada um dos estados e ter o cenário em cada um dos municípios desse estado. Então, vejam aí que a gente trouxe as informações do ano de 2021, em acidentes notificados no estado tivemos quase 10 mil acidentes, desses 10 mil, quase 48%, né, quase metade aconteceram em Fortaleza, mas nós temos uma série de outros municípios aí impactando também de forma significativa nesses percentuais. Maracanaú, Horizonte, Juazeiro do Norte, Sobral, Caucaia e assim por diante. E todos esses dados, vocês, nas escolas de vocês, conseguem utilizar o observatório como uma ferramenta de trabalho importantíssima de disseminação ali de conhecimento, porque a partir desses dados localizados, muitas vezes você tem ali um número, mas daqui a pouco você começa a abrir. Qual é o ramo de atividade que mais acidenta? Qual é a parte do corpo mais atingida? E pelo ramo de atividade, muitas vezes, até os estudantes já conseguem de imediato identificar, não, mas isso é tal empresa, isso é tal empresa. E gera ali um momento de reflexão a partir dessa contextualização que vocês podem fazer em sala de aula. Além disso, o observatório nos permite também a comparação da situação entre diversos municípios. Então, ele é uma ferramenta muito importante, já vem sendo usado muito na academia, em universidades, mas também no ensino fundamental a gente pode disseminar, porque lá nos traz muitas informações, dados hoje todos públicos. Pode passar, por favor, doutor Antônio. Além disso, a gente tem que pensar um pouco nessa transição também, né? Quando a gente trabalha com as turmas de 6º e 7º ano a questão da aprendizagem, a gente justamente já pensa, né, nessa entrada no mundo do trabalho de uma forma decente, segura e saudável. E eu trago um pouco desses índices aqui, dessas estatísticas, para mostrar como muitas vezes não termos noções básicas de segurança e saúde no trabalho durante o período educativo na escola faz com que no início da vida produtiva esse jovem já se acidente, muitas vezes pode morrer ou ficar inválido. Os últimos 10 anos nós temos aí cerca de 20 mil acidentes envolvendo jovens trabalhadores com menos de 18 anos
e cerca de 1 milhão de acidentes envolvendo trabalhadores entre 18 e 24 anos. Então, vejam, é o início da vida produtiva, muitas vezes já afetado por uma situação que impede que ele exerça alguma atividade profissional pelo resto da sua vida. Então, essas noções são muito importantes, e a gente traz uma referência até de um estudo feito na França que demonstra que, quando se recebe uma educação sobre saúde e segurança, a chance de sofrer um acidente no início da vida produtiva é 50% inferior. Pode passar, doutor Antônio. Além disso, nós temos um impacto, às vezes, no momento presente também. E para isso eu trago essas estatísticas sobre acidentes com crianças e adolescentes. São também números assustadores, assim como esses do ambiente de trabalho. Mas nós temos hoje no Brasil uma média de 8 crianças que morrem em razão de acidentes que poderiam ser evitados todos os dias. Em 2021, foram mais de 110 mil internações de crianças e adolescentes por motivos acidentais. E as causas, vejam aí, são quedas, são queimaduras, às vezes acidentes de trânsito, intoxicações, afogamentos, mas 90% disso tudo, segundo um levantamento, estudo ratificado pelo Ministério da Saúde, poderia ser evitado. Então, quando a gente trata de prevenção, a gente quer tratar de prevenção, de saúde e segurança em todos os ambientes. Se a gente conseguir formar bem essa percepção com relação a todos os ambientes, certamente quando chegar no ambiente de trabalho, o impacto também vai ser positivo, porque essa cultura da prevenção vai estar internalizada. Pode passar, doutor Antônio. No slide seguinte, eu só trago uma referência aí sobre essa atuação do MPT, trago ali o canal de denúncias também, porque dentro do projeto a gente procura também trazer conhecimentos básicos sobre os órgãos que atuam na defesa de um ambiente de trabalho seguro e saudável. E um deles, sem dúvida, é o MPT. Pode passar, doutor Antônio. Nesses slides seguintes, são aqueles em que eu trago essas notícias que eu comentei com vocês antes, de acidentes que aconteceram em ambientes escolares e acidentes que aconteceram em ambientes de trabalho. Muitas vezes, por causas muito parecidas. Então, vejam como a prevenção pode impactar realmente em qualquer ambiente. Situações de choque, pode passar, doutor Antônio. Situações de queda, situações de acidentes com máquinas, pode passar. Queda em escada, queda dentro de um silo, pode passar. Acidente com máquina, vejam, as duas situações de escalpelamento, de cima numa escola técnica, em que era manuseada uma máquina sem proteção, a outra num ambiente de trabalho. Pode passar, doutor Antônio. Então, isso é só um pouquinho de um exemplo, né, desse cenário. No slide anterior, é uma pequena animação realizada, conduzida pelo projeto. A gente tem como ver um vídeo, doutor Antônio? Aqui não... Deixa eu ver, vamos ver. Aqui embaixo aparece, eu acho, o play. Vamos ver se é possível. Ele só está sem áudio, mas é só uma musiquinha de fundo. O importante são as imagens, não tem problema. Vejam, a ideia, né, de mostrar o quanto o ambiente escolar também precisa ser um ambiente seguro, sempre pensando que isso nos permite, sobretudo, uma educação pelo exemplo. Essas animações, elas estão todas disponíveis no material de apoio. Um pouquinho antes, mais cedo, ali no chat, eu já coloquei o link desse material de apoio, mas depois também o doutor Antônio vai reforçar esses materiais para em que essa apresentação está disponível, o manual do projeto está disponível, e também uma série de outros materiais que a gente vai começar a mostrar assim que esse vídeo for finalizado. Essa é a revista MPT em quadrinhos, que você já certamente conhece, né? Devem ter trabalhado já várias edições na sala de aula com as temáticas do meio ambiente, do trabalho infantil, do combate ao trabalho infantil e também da aprendizagem. Pode passar, doutor Antônio. Essa MPT em quadrinhos, a edição 61, ela nos traz justamente
essa temática de uma forma simplificada, lúdica, podendo gerar aquela primeira reflexão nas crianças e incentiva também a implementação no âmbito das escolas dessa CIPA escolar. O doutor Antônio comentou antes do cenário hoje já existente no Ceará, em que já há essa comissão, né, formada nas escolas, dentro do Previne, né, em que há representantes de profissionais, representantes da direção, de responsáveis também. Dentro do CIPA escolar, que nós propomos dentro desse projeto, a gente pensa um pouquinho mais adiante, pensando em estimular o protagonismo de crianças e adolescentes, no sentido de que eles também integrem, né, essa CIPA, essa comissão, que tem ali esse olhar sobre o ambiente escolar, de modo a ter um ambiente ali seguro e saudável. E dentro dessa revista a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Pode seguir, doutor Antônio. Temos também, dentro do projeto, um caderno de atividades, que é a edição 62, e também um boletim pedagógico, que é a edição 63, em que a gente traz para esse é o caderno de atividades, e a edição 63, o boletim pedagógico, em que a gente busca também facilitar essas temáticas para os professores poderem desenvolver da sala de aula da melhor forma possível. Então, dentro do boletim, a gente traz uma série de possibilidades ali, de atividades que podem ser realizadas com os estudantes em sala de aula. Pode seguir, doutor Antônio. Nós trazemos também esse manual do projeto. Esse manual, ele é bastante recente, foi esse ano que a gente começou a divulgá-lo, que a gente conseguiu finalizar ele. A gente traz algumas dicas, sugestões, quase perguntas e respostas sobre a implementação do projeto. Uma das questões que a gente tem percebido como muito úteis para as escolas, para as secretarias de educação, é manter algum tipo de parceria também com as empresas do município, porque as empresas, dentro de seus programas de responsabilidade social, podem apoiar na implementação do projeto, seja permitindo ou recebendo, né, estudantes no ambiente de trabalho, para conhecer como é o ambiente de trabalho, como se faz prevenção de acidentes e doenças naquele ambiente, ou também permitindo que profissionais dessa empresa vão até as escolas para poder ministrar palestras, treinamentos, ajudar na implementação da CIPA. Então, uma das questões que a gente sugere é a publicação de alguma chamada pública, algum convite público, para que empresas do município possam aderir a essa temática. Dentro desse material de apoio, pode ser o slide seguinte, doutor Antônio, nós também buscamos trazer a referência da Base Nacional Comum Curricular, que estabelece ali as competências gerais da educação básica e também as competências específicas dentro das diversas disciplinas, né, que se busca o desenvolvimento dessas competências. E o manual, ele nos apresenta ali, dentro das competências que se busca, que se tem obrigação de estabelecer ali nos estudantes, atividades correlatas que podem ser desenvolvidas no âmbito do projeto com o propósito de atingir o estabelecimento, né, dessas competências gerais que estão previstas na nossa Base Nacional Comum Curricular. Então, essa é uma proposta também bastante recente, que a gente está começando a implementar agora, mas já temos recebido relatos muito interessantes dos professores, das professoras, no sentido de que, de fato, é possível fazer a execução, fazer a criação de um projeto pedagógico específico na escola, aplicando essa proposta que nós trazemos dentro do manual. Todo esse material vai ficar disponível. Aqui no slide só tem o iniciozinho, só tem a competência 1 e 2, mas depois o manual traz todo o material completo e vocês terão acesso a todo ele. De passar, doutor Antônio. Os materiais de apoio também envolvem uma cartilha que foi desenvolvida pela fiscalização do trabalho. Essa fiscalização do trabalho buscou pensar justamente no ambiente da escola como um ambiente que precisa ser saudável para professores, para os outros profissionais que atuam lá e também para os estudantes. Então, eles trazem os diversos riscos que existem no ambiente da escola e as maneiras também de fazer a prevenção. Uma cartilha muito interessante. Pode seguir. Temos também uma cartilha da Fundacentro, né, que é a fundação específica, né, instituída para tratar de prevenção e redução de acidentes e doenças do trabalho no nosso país, mas que também já tem se preocupado e trazido material a respeito. Pode passar, doutor Antônio. Temos também, eu vi aqui ó, a Ângela Crato comentando no chat que a gente já trabalha essa temática dentro das ações do Programa Saúde na Escola. E, sem dúvida, o Programa Saúde nas Escolas é uma iniciativa importantíssima, né? Uma iniciativa interministerial entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação, com a proposta de trazer essas temáticas para a sala de aula. Então, dentro do nosso projeto, nós estimulamos também a efetiva adesão dos municípios e das escolas a esse
esse programa, ao Programa Saúde nas Escolas. Eles têm diversos materiais de apoio sobre prevenção de violências e doenças em todas as suas formas, questão de alimentação saudável, saúde bucal, mas que trata da prevenção como um todo. E eu volto para o que eu dizia no início, o importante é a gente criar a cultura da prevenção, do cuidado, de cuidar de si e cuidar também do outro. E, sem dúvida, o PSE, uma vez que se tem a adesão, que se tem essa parceria das escolas com a Secretaria de Saúde do município, as escolas têm realmente muito a ganhar. Pode passar, doutor Antônio? Nós temos também dentro dos materiais de apoio uma série de cartazes que nós desenvolvemos dentro do projeto. Esses cartazes vocês podem usar à vontade, distribuir nas escolas, colocar nos murais, pode ir passando. Tem vários cartazes aí sobre segurança dos estudantes, dos profissionais, pode ir passando. A questão da saúde mental, a saúde em todas as suas formas, a questão dos impactos do ruído, pode ir passando. E esses materiais ficam todos à disposição de vocês. Onde é que tudo isso está disponível? Temos um link em que todo esse material já está compilado. Eu joguei ele antes no chat, daqui a pouquinho a gente já pode colocar de novo. É esse linktree/ssstnasescolas.mpt. linktree/ssstnasescolas.mpt. Lá nós temos muito material compilado, temos as revistas em quadrinhos, temos as cartilhas, os guias, e tem esse link, esse que está marcado aí com a seta vermelhinha, link com material de apoio no Google Drive, onde a gente, entrando no Google Drive, pode passar, doutor Antônio, vocês vão ver ali uma pasta com vários materiais ali, e bem lá no alto já vai ter uma abinha específica, MPT na Escola 2023, em que a gente buscou trazer esses mais específicos para o projeto. Vamos dizer assim, são os primeiros materiais que a gente usaria. Uma vez que tudo isso tenha sido usado e você quer desenvolver mais, tem muito mais material à disposição. Pode passar, doutor Antônio. No slide seguinte, é uma vez que vocês já tenham entrado ali, se vocês chegarem nesse slide, nessa tela, inclusive, vocês já vão encontrar essa apresentação que eu estou fazendo aqui para vocês. Vocês vão ver ali Ceará, a apresentação MPT na escola, ela já está ali à disposição para vocês baixarem esse material, tá? Então, fica à disposição, usem, aproveitem à vontade. Se forem desenvolvidos outros materiais nas escolas, fiquem também à vontade de compartilhar conosco para que a gente possa fazer chegar às outras escolas de todo o Brasil. Pode passar, doutor Antônio. Ali um pouquinho do projeto na prática, o que vem sendo desenvolvido, isso é um exemplo de volta redonda. Pode ir passando, doutor Antônio. Essas atividades em Macaé, com as criancinhas desde pequeno, né, a gente já realmente tratando dessa temática, pode seguir, utilizando as revistas em quadrinhos, que são sempre muito lúdicas, é um material propício para ser usado em sala de aula, pode ir passando. Mais um pouco das atividades, dos desenhos, né, feitos com as crianças menores, vejam que estão assimilando ali a temática, a proposta, de que para um futuro, né, com esperança, a gente precisa desenvolver um momento presente pensando em saúde e segurança. Pode seguir, doutor Antônio. São só algumas imagens. Essa é uma turma de magistério, que a gente tem procurado desenvolver a temática também, isso no âmbito já das secretarias estaduais de ensino, de modo que no magistério esses estudantes também recebam noções sobre saúde e segurança, de modo que depois para trabalhar essa temática em sala de aula também fica muito mais facilitado. Pode seguir, doutor Antônio. E dentro do MPT na escola, como eu disse no início para vocês, esse ano estamos expandindo o que a gente iniciou em 2022. Pela primeira vez a gente trouxe a temática no Rio de Janeiro e no Espírito Santo. Esse ano chegaremos também no Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Amazonas, Roraima, Mato Grosso, Pará, e finalmente no Ceará, chegando em 8 estados, o que muito nos alegra. Pode seguir, doutor Antônio. Dentro do MPT na escola, nós procuramos assegurar também uma capacitação mínima, né? Então, ano passado, realizamos uma capacitação para profissionais da educação e vamos realizar esse ano também. Então, já quero que vocês coloquem aí na agenda de vocês, no dia 24 de março, daqui a 2 semaninhas, não essa sexta, na sexta da semana que vem, às 14 horas, vamos ter uma capacitação voltada para os profissionais da educação. O que não impede depois uma agenda própria aqui pelo Peteca, da gente também ter mais uma atividade com os professores, com as professoras, mas nesse dia 24 a gente vai ter
A gente vai ter o pessoal do PSE, do Ministério da Saúde, junto conosco, então é uma parceria que a gente quer reforçar, sim. A gente vai ter uma médica do trabalho, psiquiatra também, para falar das questões de saúde mental, bullying. A gente vai ter também uma engenheira de segurança para falar da segurança no ambiente escolar. E, além disso, nesse dia, a gente vai esmiuçar um pouquinho mais também esse material que eu mostrei antes para vocês, desse desenvolvimento das 10 competências gerais da Base Nacional Curricular Comum e a associação dessas competências com as propostas do projeto. Então, todo esse material vai ficar à disposição de vocês. Na sequência, doutor Antônio, pode ir passando os slides, nós temos os pontos, as poesias, um pouco do material que já foi desenvolvido. Aqui eu acho que a gente não vai conseguir ouvir, é o depoimento de uma estudante, mas o áudio para mim não está saindo. Está aparecendo para ti, não? Está aparecendo, mas o áudio não sai. Só para mim, não sei, por os outros também não deve estar aparecendo. Mas, enfim, depois a gente manda tá os áudios também para o pessoal. O interessante, e essa adolescente nos diz, justamente é uma adolescente de 9º ano, que foi a vencedora da poesia no município de São Francisco do Itabapoana, no Rio de Janeiro, e ela nos diz ali nesse depoimento, poxa, é um assunto que eu nem pensava a respeito, e de repente eu vejo como é importante eu saber disso, e vejo também como é importante eu poder compartilhar isso com a minha família. É um município com muitas escolas rurais, uma região rural muito grande, e que a gente teve também depoimentos dos pais, de mães, apontando que era a primeira vez que eles faziam uma reflexão, inclusive, sobre questões como o uso de agrotóxicos e prevenção, enquanto se faz um uso de agrotóxicos, a partir desse estudo que os estudantes puderam ter em sala de aula. Então, realmente, o projeto ele pode impactar também para o momento presente. Um pouco também dos desenhos que foram apresentados, nos chamam muito a atenção, as músicas também, e vocês já sabem muito bem como funciona o MPT na escola, né? Mas eu trago aí com esses exemplos de como essas temáticas também podem ser desenvolvidas de uma forma belíssima, mostrando ali a consciência dos nossos adolescentes. Pode passar, doutor Antônio, mais um pouco das músicas, das poesias. Esse também é um vídeo de um dia de culminância em uma das escolas, em que eles fizeram ali a exposição dos cartazes. O município também desenvolveu ali um grande cartaz sobre todas as temáticas, né, do MPT na escola, e eles fizeram a culminância no ambiente escolar, com a possibilidade também de presença das mães, dos pais, dos responsáveis, e é sempre um momento também de muito engajamento. Por isso que eu sou fã do Dr. Antônio e pela iniciativa, né, de ter iniciado esse projeto, né? A gente está pegando carona, eu digo, a gente está pegando carona, que bom que a gente está podendo trazer mais temáticas, mas, sobretudo, foi a sua visão, doutor Antônio, né, da gente trabalhar esses temas em sala de aula, que está nos permitindo hoje a gente chegar em outras temáticas. Então, muito obrigada. Mais um pouquinho do projeto no Espírito Santo. Esse é mais para ir passando. Pode ir passando as poesias, esse material todo fica à disposição, é legal para vocês até terem como exemplo, né, do que pode ser desenvolvido. Aqui era uma das músicas, mas também a gente não vai ouvir, mas depois o material, os links ficam à disposição, tá? Para vocês ouvirem lá, porque realmente tem bastante coisa legal. E aqui um pouquinho a questão prática já também, né? Então, a ideia é que o tema possa ser desenvolvido com as turmas de 8º e 9º anos, né? De forma que a gente não prejudique a participação do 4º e 5º, 6º e 7º no Prêmio Nacional, porque já tem temas específicos, né? E dentro do 8º e 9º, da melhor forma que pudesse ser desenvolvido, considerando que essas turmas também já eram, de alguma forma, abrangidas no estado do Ceará. Então, a melhor forma vocês certamente vão construir aí entre vocês. Ali o link do material de apoio, mais uma vez a gente está repetindo. Pode passar, doutor Antônio. E esse é o slide que eu quero mais uma vez reforçar para vocês. 24 de março, divulguem entre as professoras, professores, todas as escolas, né, da competência das atribuições de vocês, para que possam estar conosco e a gente possa fazer essa grande capacitação nacional, levando essa temática, podendo discutir essa temática com os profissionais que efetivamente vão poder atuar em sala de aula. Então, 24 de março, às 14 horas, pelo YouTube do MPT-RJ. A partir de amanhã, a gente já vai começar a divulgar um card, e aí eu mando para o doutor Antônio para também encaminhar para vocês no grupo de WhatsApp, e lembrar também no dia 24, para estar todo mundo conosco. Pode seguir, doutor Antônio. Essas
são as regras do trabalho, né, do MPT na escola? A ideia não é criar regras novas, é as que estão no regulamento nacional, então pode seguir, certamente isso o doutor Antônio já falou bastante com vocês, as datas sugeridas, a gente inclui dentro do projeto uma possibilidade de culminância no âmbito municipal no dia 27 de julho, que é o Dia Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho, mas desde que também não prejudique o prazo final, né? Desculpa, só para esclarecer, que no nosso caso não é possível essa data, porque aqui no Ceará o mês de julho é férias dos perfeito. professores, então, tá bom? Vai ter que ser antecipado também, né? Geralmente a gente tudo tem que fazer até 30 de junho, porque... Início de julho. Porque aqui, a partir de julho, porque é diferente de outros estados, onde as férias são só 15 dias, às vezes meados de julho, aqui julho é 100% férias. Certo? Então, assim, certo. a gente, quando chegar ali 28, 20 e pouco de junho, as escolas já estão no encerramento das atividades ali. Então, assim, tudo nós temos que fazer aqui, a gente sempre bota aqui até essa data aí de 15 de junho, meados de junho, porque quando chega nesse período de final de junho, já são as provas, né? Os alunos estão em prova e tudo, em final de semestre, certo? E aí, julho, então, realmente... o importante é trabalhar com 12 de junho, né? Seria no caso aí, a referência ideal. vai ser 12 de junho, né? Ou então a gente até pode ver uma outra data, mas tem que ser junho por conta, assim, porque para participar... Das férias. Tem as férias total, né? Julho é total férias. E a outra coisa é que, por conta dos prazos seguintes, né, do edital, então a gente realmente tem que trabalhar com antecedência, que aqui são muitos municípios, então a gente não tem condições de fazer, assim, dentro desse cronograma nacional, a gente sempre tem que antecipar por conta da quantidade de municípios aqui, que é muito grande, entendeu? A gente trabalha com mais de 100 municípios. Que é excelente, né? Não é nenhum problema, é excelente. Exatamente, mas isso exige maior antecedência nos prazos nossos. Então, a gente sempre trabalha os nossos prazos antes, assim, meados de junho, a gente já encerra aqui a nossa etapa estadual, por conta da quantidade de trabalhos que são, né, assim, são milhares de trabalhos que são produzidos em todo o estado, né? Mais de 10 mil trabalhos são produzidos, então, quando a gente vai para a etapa estadual, já são ali 600, 800 trabalhos para selecionar, então é uma trabalheira boa, certo? Sim. Depois até no chat estão perguntando quais são essas datas, mas depois... Não, mas aí a gente, depois que você vai precisar sair, por isso que eu priorizei aí a sua apresentação, e depois eu vou conversar com ele sobre datas e tudo, e até combinar direitinho, porque como nós temos uma agenda aqui muito intensa, de muitos projetos, né, porque assim, a gente começou em 2008, discutindo trabalho infantil, depois foi ampliando várias temáticas, aí vem Previne, vem tantos eventos, então assim, nós temos uma agenda diária, vamos dizer assim, não é mais... Antigamente a gente tinha 12 de junho, depois a gente passou a ser uma semana, depois a gente viu assim, aí hoje eu trabalho todos os dias, né? Nós temos várias agendas durante o ano, são dezenas de agendas, né? Então, assim, a gente tem, por exemplo, o mês de julho... É inspirador. A gente só não assim, apesar das escolas estarem de férias, o mês de julho a gente só abriu exceção mesmo para o 13 de julho, que é o dia do ECA, aí não tem como a gente fugir, né, do ECA, né? Não tem como, certo? Então a gente faz o dia do ECA, mas outras atividades a gente não insere no mês de julho por conta das férias dos professores, tá bom? Excelente. Mas a gente vai ter reunião para combinar de que forma a gente vai fazer essa agenda. Por isso que eu preferi, assim, você fazer essa apresentação para os coordenadores, para a gente depois discutir aqui pensar a melhor forma de trabalhar essa agenda, tá bom? Porque, de uma certa forma, boa parte dessa agenda a gente já trabalha, né, dentro do nosso calendário anual, né? Seja através da agenda ampla da Rede Peteca, seja, né, porque envolve não só a questão do trabalho infantil, mas todos os direitos da criança e adolescente em todas as suas dimensões, e aí é uma agenda de 12 meses, nossa agenda, certo? E também a agenda do Previne. O que aconteceu com o Previne? O Previne veio para implementar uma lei estadual, a lei que determina a implementação das comissões de prevenção de violência nas escolas. E aí, quando o Previne foi estruturado e tudo, e veio a agenda, aí o que o Previne percebeu é que a nossa agenda já contempla quase tudo que estava no Previne, e o que não estava contemplando a gente vai contemplar, e também o fato de que a gente já trabalha com uma grande rede, né? Então, assim, nossos eventos têm participações muito, muito diferenciadas em termos quantitativos, né? Porque você pega aqui, a gente já está aqui com
nos nossos eventos deste ano, com 40 mil pessoas se inscreveram, né? Então, assim, ao longo do ano, a gente vai ter mais de 100 mil pessoas participando dos nossos eventos, né? Então, a gente conseguiu ampliar os temas, mas conseguiu também ampliar o alcance, né? A forma como eles chegam, a estratégia, o protagonismo, tudo isso fez com que a gente passasse a ter um alcance muito grande, né? Não só do ponto de vista da ampliação dos temas, mas também do ponto de vista do alcance. Como nós temos essa agenda tão intensa, aí depois nós vamos conversar aqui com os coordenadores qual a melhor forma de a gente incluir essa agenda, tendo em vista que o nosso 8º e 9º ano ele já tem muitos temas, né? Tem muitos temas mesmo, assim. E aí a gente vai avaliar a melhor forma para não ficar assim, para não ficar uma coisa assim meio que invisível, né? Dentro do conjunto de coisas que já temos. Vamos ver como é que a gente constrói uma estratégia de dar uma visibilidade a esse tema, fazendo alguns recortes, né, específico. Porque eu estava pensando, se a gente incluir dentro dos temas que nós temos hoje, pode ser que ele se torne um pouco visível, né? E aí, por exemplo, nós temos há momentos muito importantes. O 28 de abril é uma data muito importante, o Abril Verde, né? Você já tem um contexto aí de incluir muito essa temática. E o 10 de outubro é uma data muito importante, porém ela tem um concorrente muito forte, né? Que é o 12 de Que é outubro. a saúde... não, e o próprio dia de saúde mental também, que é no Também, mesmo né? Ainda dia, às tem vezes tem isso, tem saúde atividades mental e também, né? tudo. Mas eu digo assim, mas se você for olhar assim, a nossa agenda de outubro já é uma agenda muito recheada por conta de ser o dia da criança, o mês da criança. Então, a gente faz muita coisa em julho, entendeu? Assim, fica assim meio que atropelado. Então, a gente busca, para não ficar uma coisa muito atropelada, fazer ao longo do ano, contemplando todas as temáticas nas melhores datas de referência. Por exemplo, eu vejo que o 28 de abril é uma data muito importante, né? Assim, a gente já tem o 7 de abril que trabalha a prevenção ao bullying, quer dizer, o 28 de abril é uma data muito importante para a gente trabalhar essa temática com a educação, certo? E aí tem o 10 de outubro também. Então, assim, a gente vai ver a melhor forma de estar construindo essa agenda ao longo do ano, mas assim, com um certo cuidado para não atropelar muito, porque tem sido muitas ações realizadas e por isso que a gente busca aí construir a melhor forma, tá bom? Mas assim, a gente vai contemplar, mas a gente vai combinar aqui com o pessoal a melhor forma de fazer, tá certo? Excelente. Não, doutor Antônio, isso é perfeito. Para mim, o importante é a gente poder trazer a temática, mas, sem dúvida, considerando essa articulação, né, bastante diferenciada e referencial, inclusive, que vocês têm no Ceará, certamente as adaptações vocês vão fazer da melhor forma possível. Pode seguir, depois os Então tá slides bom. seguintes, eles são só parte Certo. regulamentar, e no penúltimo slide ali pode passar, ali os links, né, para acesso à capacitação, mas já está naquele slide anterior, pode passar também, e o penúltimo ali, em que tem o meu e-mail, eu fico também à disposição, pode passar, eu fico à disposição, e já encerrando, e me coloco à disposição, talvez alguém queira aproveitar, podemos fazer algum debate, alguma discussão, alguma pergunta. Independentemente disso, dia 24 temos a capacitação nacional e vamos também programar, com certeza, uma capacitação aí pelo Rede Peteca. Perfeito, ótimo. Bom, você precisa sair das e-mails, é isso? Então, vamos aproveitar esse tempo que você ainda tem conosco para algumas perguntas. Eu vou abrir aqui. Eu acho, para poder a gente organizar, eu vou pedir para quem quiser fazer alguma pergunta para a doutora Silene, se inscrever no chat, para a gente chamar pela ordem da inscrição no chat, tá bom? Deixa eu ver no chat algum inscrito já. Deixa eu ver quem se inscreveu no chat. Bom, eu não estou vendo ninguém inscrito no chat. Está aparecendo para ti alguém? Sirlene? Não estou vendo aqui, não. Ninguém se inscreveu no chat. Então, me parece que não teríamos perguntas nesse momento. Está aparecendo para ti, Sirlene, alguma pergunta no chat? Eu não estou vendo aqui, não. Você consegue ver, Sirlene? Pronto, eu gostaria de saber quem pode participar da reunião dia 24.
É como é no YouTube, todo mundo, né, doutora? Todo mundo, porque é no YouTube, certo? O link da lista de presença dessa reunião aqui eu vou botar aí. Ainda não tinha botado, porque estava aqui comandando a apresentação, mas eu vou botar no chat. Fiquem tranquilos que eu vou botar aqui no chat o link da lista de presença para vocês, tá bom? Certo? Deixa eu ver. Mais alguém? Vamos ver, só um instante aqui, passou. Vamos lá. No nosso caso, já existe uma temática no PSE trabalhando, que é a prevenção de acidentes e violências. A Wigma de Forquilha, né, está colocando, dizendo que já trabalha a temática de prevenção de acidentes e violências no programa Saúde na Escola, no PSE. Certo? Ok, vamos lá. Quem mais? Bom. Ela está dizendo que é isso no mês de maio. Deixa eu ver. Caso já exista no nosso... tem mais alguém que quer falar? Se alguém quiser falar, diga aí que a gente liga para eu... Obrigado, Ângela. Deixa eu ver aqui quem mais. Depois de passar as datas, tá certo. Bom, eu acho que no chat